Olha, o material que a gente tem para hoje é muito, muito interessante. Sim. A gente vai mergulhar no cenário político brasileiro, já de olho claro em 2026. E o que eu acho curioso é que as nossas fontes pintam dois quadros, assim, completamente diferentes. Completamente. De um lado, tem uma análise mais, digamos, careta, da CNN Brasil, que mostra o xadrez político tradicional, Lula, Bolsonaro, alianças. O jogo que a gente já conhece, né? Exato, o jogo conhecido. Do outro, a gente tem uma série de propostas de um pré-candidato, o Renan Santos, que são, para dizer o mínimo, polêmicas. A nossa missão aqui é tentar entender que futuros para o Brasil estão sendo desenhados nesses dois tabuleiros tão distintos. E o contraste é a parte mais fascinante, não é? Porque de um lado a gente vê a política da negociação, do incrementalismo, medidas econômicas para agradar a classe média, alianças com o centrão para garantir a governação. É a política funcionando dentro das regras, né? Do outro lado, a gente tem uma visão que basicamente propõe, virar a mesa. Virar a mesa mesmo. Ignorar essas regras e reconstruir o Estado na base da força. É um confronto direto entre a política como ela é e uma visão, assim, bem radical de como ela poderia ser. Vamos começar, então, pelo tabuleiro mais familiar, o da CNN Brasil. A análise deles aponta para um cenário que não surpreende muito. Certo. O presidente Lula a caminhar para uma reeleição e, do outro lado, uma direita e uma centro-direita ainda tentando encontrar um nome, com o Flávio Bolsonaro se posicionando. Tentando se viabilizar, né? Exato. Mas o que eu achei mais curioso na análise da CNN é essa ideia de que o próprio PT pode preferir o Flávio Bolsonaro como adversário. Pois é. É uma daquelas ironias da política, não é? Sem dúvida. A lógica, segundo a fonte, é que uma candidatura do Flávio teria mais dificuldade em unificar o centrão do que, por exemplo, a de Tarcísio de Freitas. Ah, entendi. E para o governo, claro, uma oposição dividida é sempre o melhor dos mundos. Enquanto isso, a estratégia de Lula, de acordo com a análise, é muito focada no bolso do eleitor. Direto no bolso. Isso. Para a classe média, a promessa de alargar a isenção do imposto de renda. Para os mais pobres, reforçar programas como o Auxílio Gás. A tese é que a popularidade dele está diretamente amarrada ao custo de vida, principalmente ao preço da comida. Isso faz todo sentido, é uma estratégia clássica de quem está no poder. E do lado do Flávio Bolsonaro, a fonte fala de um discurso de tesouraço, né? De cortar impostos e burocracia. A inspiração no Milei, lá na Argentina, parece óbvio. Muito óbvia. Mas a minha dúvida é, o cenário econômico do Brasil é muito diferente do argentino. A análise da CNN chega a questionar se essa promessa de tesouraço é mais uma retórica de campanha do que um plano, assim, realmente viável. Essa é uma ótima questão. A análise sugere que a viabilidade depende menos do plano em si e mais de dois fatores políticos. O primeiro, e mais óbvio, é o apoio explícito do pai, do Jair Bolsonaro. Claro. Sem isso, ele não unifica a base. O segundo é conseguir vender a narrativa de que o pai é um perseguido político pelo STF para manter essa base mobilizada. Entendi. Só depois de garantir isso é que ele pode tentar convencer o mercado de que o tesouraço é para levar a sério. Mas a fonte deixa claro que ele tem um grande obstáculo pela frente. A percepção de que os filhos não estão preparados para governar. Entendi. Então a estratégia dele é de mão dupla. Uma para a base, com a narrativa da perseguição, e outra para o mercado, com a promessa de liberalismo econômico. Exatamente. E claro, tudo vai depender do desempenho dele nas sondagens no início de 2026. Se não descolar, o Centrão não vem. Exatamente. O apoio do Centrão é pragmático. Eles vão com quem tem mais chances de ganhar. E essa dinâmica de alianças e viabilidade econômica é o centro do jogo político tradicional. Mas, como você disse, a análise da CNN também aponta para o calcanhar de Aquiles do governo Lula. A segurança pública? A segurança pública. Pois é, e essa questão da segurança que a CNN aponta como um ponto fraco para o Lula é interessante. Porque o outro lado do nosso material não vê isso como um ponto fraco a ser gerido, mas como ponto central a ser atacado de frente. É aqui que a gente sai do mundo da negociação e entra no outro universo. Um universo onde a resposta para a insegurança não é mais policiamento ou, programas sociais, mas sim uma declaração de guerra.
Exatamente. Vamos às propostas do Renan Santos. E a primeira já dá o tom de tudo: guerra contra o crime organizado. A fonte detalha que isso significa usar as Forças Armadas para invadir territórios de facções, e tem uma citação textual que diz que traficante armado vai ser fuzilado. É uma linguagem que a gente não costuma ver num plano de governo, né? E logo a seguir vem a proposta do direito penal do inimigo. E aqui a gente entra num terreno conceitual importante. A ideia por trás do direito penal do inimigo, uma teoria do jurista alemão Gunther Jacobs, é que existe uma diferença entre o cidadão comum, que comete um crime, e o inimigo do Estado. Certo. Como um terrorista ou um membro de uma facção que rejeita o próprio sistema legal. Para esse inimigo, as garantias processuais, como a ampla defesa, poderiam ser suspensas para permitir uma ação mais rápida e mais dura do Estado. É uma teoria, assim, extremamente controversiva, mas que a proposta abraça sem rodeios. É uma ruptura completa com a ideia de direitos universais. E essa lógica de ruptura continua na proposta seguinte, a de desfavelização. O nome já é forte. Pois é. As favelas são descritas não só como um problema de moradia, mas como QGs de fações. E a solução proposta é um plano, a escala é absurda, fala-se em algo entre 700 e 900 mil milhões de reais, é muito dinheiro. E só para dar uma noção da escala, esse valor, 900 mil milhões de reais, é mais do que o orçamento anual inteiro do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, somados. É um projeto de uma magnitude nunca antes vista no Brasil. É surreal. A proposta fala em contratar construtoras estrangeiras, chinesas ou europeias para acelerar a construção de novos bairros. Mas o que chama atenção é que não é só sobre construir as casas. Não mesmo. A fonte menciona que a proposta também diagnostica o problema social, com uma frase que diz que famílias sem figura paterna são o maior alimento para a criação de crime organizado. Nossa! Isso sugere uma intervenção social muito mais profunda e diretiva do que apenas, realocar pessoas. Exato. É uma visão que conecta infraestrutura, segurança e estrutura familiar como partes de um mesmo problema a ser resolvido de forma centralizada e massiva. E essa mesma lógica de reengenharia social e política aparece nas propostas seguintes. Sim, o pacote de reforma econômica e administrativa. A primeira é interiorizar as atividades produtivas. Certo. A ideia é levar indústrias e empregos para o interior, principalmente o Nordeste, para criar uma classe média que, em tese, deixaria de depender dos políticos locais e, consequentemente, pararia de votar no PT e no Centrão. É uma proposta econômica com um objetivo político muito explícito, e que se conecta diretamente com a segunda proposta, responsabilidade gerencial. Essa é fascinante, essa é ótima. Se um político, um governador, um prefeito não melhorarem indicadores-chave como educação, saneamento ou segurança, ele perde os direitos políticos por 8 anos. É quase como aplicar a lógica de uma empresa ao governo, tipo, não bateu a meta e está despedido. É a meritocracia levada ao extremo no campo político. E para fechar esse pacote, a fusão de municípios. Sim, a regra é simples. Se o município não gera receita própria e vive de repasses federais ou estaduais, ele deve ser fundido com o vizinho. A estimativa é que o Brasil passaria de mais de 5 mil municípios para pouco mais de 3 mil. Se a gente juntar essas três peças, a imagem fica muito clara. A interiorização cria independência econômica local. A responsabilidade gerencial força os políticos a entregar resultados. E a fusão de municípios elimina as estruturas que são consideradas, na visão deles, apenas cabides de emprego e sorvedores de dinheiro público. Exato. É um plano para redesenhar o pacto federativo de cima para baixo. Certo. E aí chegamos à última das 7 propostas, que talvez seja a que mexe no vespeiro mais sensível. Mutirão anti-Bolsa Família. Essa é delicada. Dividiu o eleitorado de forma tão explícita. O que as fontes dizem sobre a possível reação do Brasil que trabalha a uma proposta como essa? A análise da própria fonte é muito direta.
Admite que a proposta é obviamente impopular com quem recebe o benefício, mas o argumento é que essas pessoas já votam no Lula de qualquer forma. Ah, entendi a lógica. O alvo é o eleitor que se vê como parte do Brasil que produz e que se ressente de sustentar quem, na visão da proposta, é improdutivo. A inspiração citada é o New Deal de Roosevelt, mas o tom... É uma comunicação que busca criar um inimigo interno, uma divisão clara entre nós e eles, dentro da própria população. E essa visão de mundo que a gente vê nas 7 propostas fica ainda mais extrema quando olhamos para as outras fontes. Sim, aqui a coisa escala. Numa das fontes, ele propõe usar a intervenção americana na Venezuela como um modelo para uma intervenção federal em estados brasileiros deficitários, como Amapá ou Maranhão. Como assim uma intervenção? A ideia seria afastar toda a classe política local e colocar uma equipe técnica indicada por Brasília para gerir o Estado. Isso é a mesma lógica da responsabilidade gerencial, mas elevada à máxima potência. Não é mais sobre punir um político, é sobre dissolver temporariamente a democracia no Estado inteiro em nome da eficiência. Exatamente. A premissa é que o sistema eleitoral local está corrompido e, portanto, é inválido. É de um realismo político, assim, brutal. A soberania vem da força, não do direito internacional. A analogia que ele usa é que o Brasil hoje é um nerd raquítico a andar no meio da favela. Nossa. E a bomba seria garantia de que ninguém iria mexer com o país. O que tudo isso nos mostra, quando a gente junta as peças, é que não estamos a falar apenas de um conjunto de políticas públicas. Estamos falando de uma filosofia de poder. É uma filosofia. A ideia central, que uma das fontes resume bem, é que os problemas do Brasil, crime, pobreza, corrupção, são na verdade simples e têm soluções de força. Ele cita Bukele em El Salvador, Milei na Argentina como exemplos. A tese é que essas soluções não são aplicadas aqui porque a elite política se beneficia do caos. Então, o que as nossas fontes nos mostram são 2 futuros possíveis para 2026 que não podiam ser mais diferentes. De um lado, o cenário da CNN. A política do possível, com Lula tentar gerir a economia, a direita procurar um nome viável e o centrão. Fazendo o seu jogo de sempre. É a continuação do que a gente já conhece. E do outro, essa visão de ruptura total. Uma proposta para refazer o país através da autoridade central, da força e de uma lógica gerencial implacável, rejeitando a negociação e o compromisso como fraquezas. É a política como uma ferramenta de engenharia social, não de conciliação. No fundo, são 2 respostas muito distintas para a mesma pergunta: como mudar o Brasil? Uma diz que a mudança é gradual, feita por dentro do sistema, negociando e construindo consensos. Certo? A outra diz que o sistema está podre e a única solução é demoli-lo e construir algo novo no lugar, mesmo que seja na marra. E isso nos deixa com uma reflexão final, para além de nomes ou partidos. As fontes colocam em cima da mesa 2 concepções de mudança. A mudança incremental, que opera dentro das regras democráticas, mas que pode ser lenta e frustrante. Muito frustrante. E a mudança radical, que promete soluções rápidas e definitivas, mas que exige uma concentração de poder e o uso da força de uma forma que testa os limites da própria democracia. A grande questão que fica é: será que a solução simples e de força é realmente simples? Ou será que ela apenas esconde um conjunto diferente e talvez mais perigoso de consequências complexas? É algo para se pensar.